E com vocês, o cara do restaurante Odolir. Bom dia, bom dia. Aqui é contar um pouquinho como foi a trajetória do Yudu, como foi a minha trajetória, melhor dizendo, desde a ideação do projeto até o êxito. Já o Salomão adiantou, né? Então não tem muito o que falar. O que é o Yudu, então? Né? O Yudu ele era uma solução, na verdade, de cardápio, pedido e pagamento. Via QR Code, hoje está bem comum, né? A gente encontra em vários restaurantes, que você chega lá, lê o QR Code, faz o pedido e pode ter acesso ao cardápio do estabelecimento. Né? A gente criou isso antes da pandemia, o Yudu foi criado lá em 2019, e isso aqui é a solução. Né? Então, acho que antes da solução, que é a pontinha do iceberg, quando a gente fala de montar um negócio, da jornada empreendedora, a gente tem que falar também da jornada em si. Né? A jornada em si não é a solução. Né? A solução é o que a gente vai entregar para o cliente no final, o que ele vai comprar, o que a gente vai divulgar. Para mim, essa imagem aqui, essa junção de imagens, representa o que foi o Yudu. Né? Então, tem várias fotos aqui de flip chart, de rabisco, de cortando o QR Code com tesoura num restaurante para poder testar. Todo esse processo, né? Todo esse processo da jornada, que tem muitos altos e baixos. Quem aqui tem startup ou qualquer outro tipo de negócio sabe como é difícil, né? E eu trago aqui uma provocação, que é basicamente, se alguém puder levantar a mão aí, que está no momento, talvez esteja nesse momento, nesse exato, né? Agora está assim, putz, se esse mês não virar, infelizmente eu vou ter que abandonar esse negócio, procurar um emprego, né? Tem alguém que está nesse momento assim, ou está quase, já tem um ali atrás. Bom, cada um passa pelos seus altos e baixos, né? Cada um passa na sua jornada pelo seu momento de pensar em desistir. O meu momento de pensar em desistir foi lá em 2020, quando a gente era em 4 sócios e todo mundo chegou para mim assim, eu sou desenvolvedor, né? Trabalhei muito tempo com programação e criei o Yudu, programei o Yudu. Então, eu tinha pedido a conta do meu trabalho, eu estava lá programando, criando, fiquei quase 4 meses trancado em casa, digamos assim, programando e criando MVP. E os outros sócios ainda estavam trabalhando nas empresas deles, né? E quando a gente colocou no mercado o MVP, todo mundo chegou e disse, cara, um abraço, 2 sócios foram embora e o outro foi para os Estados Unidos, enfim, e eu fiquei sozinho, né? Com o MVP num cliente funcionando, sozinho, programando, então eu tinha minha equipe, né? Eu estava lá, tinha vários e-mails, respondia o cliente no comercial, no suporte, no vendas, enfim. Minha jornada basicamente se tornou de manhã programar, de tarde vender e de noite dar suporte, né? Que os restaurantes abrem à noite, os que eu atendia na época. E para essa conversa eu pensei em puxar 3 pilares, né? Eu acho que resiliência e execução fizeram totalmente a diferença no negócio. Mentorias. E, bom, saber ouvir de modo geral, né? E o timing. Eu acho que o timing manda muito no negócio, né? De dar certo ou de dar errado. Mas aqui eu trouxe alguns prints que são de algumas mentorias que eu passei. O Salomão, a Karen, não me deixa mentir, eu fiz, eu acho que umas 50 mentorias ou mais. Tinha uma semana, quando eu estava em outro programa, não no Co-Creation, mas quando eu estava no Inovativa, eu cheguei numa semana a estar conversando com pessoas de 3 continentes diferentes. Então, ouvindo, né? Mentorias gratuitas, nunca paguei nada por isso. E eu acho que você não precisa levar aquilo como verdade, você não precisa ouvir o que o mentor está te dizendo e dizer, não, tem que fazer aquilo que o cara está falando. Mas você ouvir o que a pessoa está falando é essencial, né? Você ter pontos de vista, você ter visões do negócio diferente, eu acho que muda o jogo totalmente, né? Então, hoje eu invisto na empresa dele, que é o César, e ele deu uma frase que é vender é uma metodologia. E na época, quando a empresa eu fiquei sozinho com ela, eu nunca tinha vendido nada, né? Então, putz, programador de carreira, nunca tinha vendido nada.
como vender, como fazer aquilo acontecer, né? Então, fiz muita mentoria para aprender isso, tornei aquilo uma skill minha, algo que eu nunca tinha feito, e vender, na época, para mim, era um dom, né? Todo mundo deve ter ouvido falar essa frase, vendedor tem o dom de vender, né? E muito pelo contrário, vender é a metodologia, vender é você criar processos e executar aqueles processos, né? Então, aí vem o timing de estar executando aquele processo no momento certo, né? E ouvindo os mentores para tirar informações que, às vezes, vão, assim, numa conversa com um mentor que não tem nada a ver com o assunto, o cara vai lá e te diz, ele te dá um insight de alguma coisa que você vai usar no dia a dia, né? Então, isso acho que mudou o jogo na empresa, né? Então, como eu disse, a gente passou lá em março de 2020 pelo Co-Creation, logo depois a gente já engatou a Inovativa e o MidTech, que são programas aqui da região de incubação, aceleração, e a empresa passou por todos esses processos, né? Basicamente, eu passei, né? Então não tinha outros sócios para compartilhar os projetos, enfim. E a gente estava lá em janeiro de 2021 com 45 clientes, né? Já tinha rodado MVP durante um bom tempo, já tinha feito pesquisa de satisfação via NPS, tinha um monte de pedido que tinha rodado na solução já. Então, estava num momento muito legal, só que eu não estava dando conta mais de tudo aquilo, né? Então, a gente estava... A gente é modo de dizer, né? Eu estava lá com 45 clientes, trabalhando igual um doido, e precisava captar investimento para contratar pessoas, fazer uma roda girar, né? Então, nesse momento, eu fui abordado por investidores, estava montando uma rodada de investimento, já tinha conseguido alguns investidores, e eu fui abordado pela Intelbras, na época, para vender a empresa, vender 100% da empresa, né? Então, passei por esse processo, fiquei ali quase 6 meses negociando com fundos, com aceleradoras, com investidores anjos particular, e com a Intelbras. E aí, início de 2021, eu vendi a empresa para a Intelbras, hoje eu trabalho lá com eles, né? E foi uma experiência assim bem dura, é estranho você ficar tanto tempo criando teu filho ali, né? E vender teu filho, mas eu tô lá junto ainda. Talvez essa frase não tenha encaixado muito bem, né? Mas assim, como aprendizado pessoal, ter vendido um negócio, ter negociado com uma empresa tão grande, eu acho que não tem o que pague isso, né? Então, as mentorias que eu fiz durante todo esse processo me levaram a um amadurecimento que foi possível chegar no momento de uma negociação com uma Intelbras da vida e estar batendo de frente com os advogados. A gente chegava nas reuniões, às vezes, eu tinha a mesma quantidade de advogados que estavam lá com a Intelbras, né? Então, o pessoal da Silva Schutz, acho que não está aqui o Thiago ainda, né? Ele vai vir à tarde também, deu uma força absurda. E como é que a gente está hoje, então? Né? Hoje a gente está com um time de 14 pessoas trabalhando diretamente com o Yudu. Então, tem desenvolvedores, comercial, pós-venda. A gente tem uma estrutura hoje, não está mais sozinho. A gente já tem... A Intelbras ela tem, de modo geral, mais de 100 mil pessoas no Brasil comercializando produtos, né, via revendas. Então, a gente tem 100 mil pessoas que podem estar comercializando o Yudu, né? Então, de uma pessoa para 100 mil é uma diferença bem significativa. A gente está pensando numa expansão internacional agora para o próximo ano, para o Uruguai e para a Colômbia, provavelmente, com a plataforma. Ela já deixou de ser, na verdade, um garçom digital. Hoje ela já está abrindo outras frentes dentro da empresa, né? E a gente tem uma integração muito forte com os produtos. Então, um exemplo que eu dou que eu acho muito legal, um cliente lá do Nordeste, ele comprou o nosso produto de R$ 29,90, uma versão do Yudu, que custa R$ 29,90 por mês, e ele descobriu que a Intelbras vendia painel solar através desse produto. Então, ele foi lá e comprou um kit de painel solar de 30 mil por um ticket de R$ 29,90. Né? Então, acho que é essa a integração que as coisas que acontece dentro da empresa. Né? Você trazer fazer um cross-selling mesmo ali, né, de produtos que é inimaginável, na verdade. Né? Você nunca vai pensar que um cliente de um cardápio digital vai comprar um painel solar. Né? Então, acho que isso é algo que a gente está conseguindo trazer na empresa, uma veia de inovação diferente de software. Né? E, basicamente, é isso. Tá bom? Agradeço, pessoal. Muito obrigado.